amada igreja. Saluda a amada iglesia. E todos os ouvintes. Todos os oyentes. Com a paz do Senhor Jesus. Com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, de todo o Brasil da terra, é um motivo de muita alegria, de mais uma vez estar na presença de Deus, que nesse culto maravilhoso, a nossa sede da Igreja Primitiva, Doutrina Divina, Templo da Glória Divina em São Paulo. Queridos irmãos e irmãs, esta aqui é uma transmissão ao vivo, que estamos transmitindo diretamente do programa A Voz da Cura Divina. Querido irmão Pastor Carlos, os ouvintes dos países, quantos países estão conectados conosco nesse exato momento, pastor? Amém, missionário. Estamos conectados com Paraguai, Guatemala, Portugal, Peru, Uruguai. Também estamos com Haití, Japão, Suécia, Estados Unidos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Argentina, Costa Rica, Panamá e Israel, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Até o povo de Israel está ouvindo a doutrina de Jesus. É uma bênção, não é? Profecia de Jesus se cumprindo na última hora, hein? Vamos orar por esses países agora ou não vamos? Vamos apresentar eles em oração, né? É uma honra muito grande receber esses ouvintes de outros países também. E o povo de Israel também, hein? Está ouvindo a doutrina de Jesus, hein? Está vendo que bênção tremenda? Isso alega que Jesus está mais perto para nos vir nos buscar. Vamos orar. Palmas para Jesus. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso. Que bênção tremenda, meu Pai. Visita os ouvintes, não só dos nossos países, mas de todo o nosso Brasil. Os irmãos do nosso Brasil, dos estados do Brasil e do mundo inteiro. Os irmãos do Costa Rica, Guatemala, os irmãos dos Estados Unidos, da Suíça, Portugal, Peru, Senhor, Itália. Também os irmãos que estão lá ouvindo em Israel. Oh Deus tremendo, como aumenta a nossa fé, Jesus, vendo como esta obra tem crescido, ó Deus. Chegou até mesmo nos Oriente, no Médio, meu Pai, ouvindo a doutrina de Jesus. Que maravilha, meu Deus. É um sinal que Jesus está com essa igreja, que Jesus está com esta obra. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha, Jesus. Que maravilha, Jesus. Ó Deus poderoso. Ó Deus tremendo. Orianda la basurianda la vai. Basurianda la vai. Ei, Deus tremendo, Deus poderoso. Obrigado, Senhor, por cada dia mais esta bênção de Deus em cada vida, em cada coração, ó Padre. Confirma, Deus, a bendição de Deus na vida dos ouvintes agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo diz amém, Jesus. Vamos lá, igreja querida. Vamos, igreja querida. Meditar na palavra de Deus. Meditar em la palavra de Deus. Abra a Santa Bíblia. Abra a Santa Bíblia. Na carta de Paulo aos 1 Coríntios. Na carta de Paulo aos 1 Coríntios. Capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 28. Versículo 28. Adiante. Em adelante. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é um culto especial. Hoje é culto especial.
da ceia do Senhor. de la cena del Señor. E a palavra, La palabra, Espírito Santo inspirou el Espíritu Santo inspiró para pregar para predicar neste capítulo e versículo. en este capítulo y versículo. Amém, igreja? Amén, iglesia. Glória a Jesus. Quem já achou, grite amém. Então vamos meditar Vamos a meditar na palavra de Deus. la palabra de Dios. Peço que a igreja repita comigo os versículos. Que repita los versículos. Como tem bastante gente, quando tem pouca gente, eu não repito. Mas como tem bastante gente hoje, bastante irmãos e irmãs, Tantos hermanos y hermanas hay hoy. é a igreja cheia, La iglesia llena. vocês vão citar comigo o versículo. Eu vou ler o primeiro, Voy a leer primero. depois você repete o mesmo versículo que eu leio junto com o dublador. Amém? Repite después con el doblador. Solta a voz Suelte la voz. que o Senhor Deus te deu. Amém? El Señor Dios te dio. Vamos lá. 1 Coríntios, 1 Corintios, capítulo 11, capítulo 11, versículo 28, versículo 28. que diz assim a mensagem Dice así el mensaje. da palavra de Deus. Palabra de Dios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenarei quando for ter convosco. Grita, meu Deus, meu Pai, fala aos nossos corações que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estar na sua presença neste culto maravilhoso para participar da ceia do Senhor. Amém. Não deixe assentar, igreja, no meu coração. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, aí está a carta de Paulo aos Coríntios. carta de Pablo a los Corintios. Paulo aqui uma das suas viagens, Pablo, en uno de sus viajes, começa a exortar a igreja de Corinto. comienza a exhortar la iglesia de Corintio. Paulo teve muitas dificuldades com essa igreja. Tuvo mucha dificultad con esta Que iglesia. do mesmo jeito tinha alguns irmãos avivados, Como tenía hermanos avivados, tinha alguns irmãos rebeldes, había hermanos rebeldes, irmãos hermanos exaltados. exaltados. A igreja também muito prejudicada pela contenda, Está muy perjudicada por la contienda, pela vanglória, por la vanagloria, porque segundo a cultura do povo lá, una cultura del pueblo ahí, seguia a cultura de Platão, Aristóteles, era de Platón, Aristóteles, homens da filosofia hombre de filosofía grega, griega, que pregava que tomaban
pela ciência, por la ciencia, pela sabedoria por la humana, sabiduría humana, não pela sabedoria de no por Deus. sabiduría de Dios. Então é o que Deus diz. Es lo que Dios dice. A sabedoria do homem para Deus é loucura. La sabiduría del hombre para Dios es locura. Então o que acontece, ¿Qué irmãos? sucede, hermanos? Coríntios tinha alguns costumes Corintios tenía costumbres das pessoas de participarem las personas participar de de disputas, disputas. porque era uma cidade Pues era una ciudad que tinha muitos que jogos, tenía muchos juegos, dardos, jogos de lutas, juegos de luchas, jogos de juegos de cartas, cartas, e tinha até y disputas hasta disputas de comidas. de comida. As pessoas até mesmo comiam, Las personas comían, até comían se empanzinar hasta llenarse e chegava a vomitar. y hasta llegaban a vomitar. Então alguns homens e mulheres que se converteram Hombres y mujeres que se convirtieron começou ali a participar da igreja primitiva do primeiro século, participaron de la iglesia primitiva. onde Paulo começou a pregar ali. Donde Pablo comenzó a predicar. Aí Paulo, com alguma das suas ausências, Pablo en alguna de sus o Espírito ausencias, Santo Deus já mostrava para Paulo el Espíritu Santo mostraba para o que Pablo estava acontecendo na igreja, que estaba sucediendo en la e iglesia. os irmãos informavam, mandavam carta para Paulo me informando Daban carta para Pablo informando as dificuldades que estava tendo na igreja las dificultades que tenían en la com iglesia, alguns rebeldes. con algunos rebeldes. Então aí, meus irmãos, os mesmos costumes dos ímpios do mundo, Las mismas costumbres de los impíos del eles estavam mundo querendo trazer para dentro da igreja. querían traer dentro de la iglesia. Então, quando se juntaram para tomar a ceia, Se juntaron para tomar la cena. eles acharam que era uma festa como as festas Que mundanas. era fiesta como los mundanos. E eles se juntavam com bebidas de vinho, Estaban con bebidas de vino, comidas, comidas, e era aquela bagunça, aquela glutonaria. aquel desorden, glotonería. Então aí agora Paulo Ahora Pablo começa a exortar: comienza a exhortar. quem tem fome, Quien tiene hambre, come na sua casa. como en su casa. Aqui nós estamos participando Estamos participando do corpo do sangue de del Cristo. cuerpo de la sangre de Cristo. Então, meus irmãos, começou a vir alguns rebeldes a murmurar. Comenzó a venir rebeldes murmurar. Começou a vir até alguns caluniadores. Algunos calumniadores. Porque Paulo, quando fazia a ceia de Jesus com os apóstolos, Cuando hacía la cena de los eram separados de eran todos. separados de todos. Somente o povo de Deus, Solamente el pueblo de Dios. somente a igreja de Deus participava. Solamente la iglesia participaba. E era algo oculto, Era algo oculto. sem visão do mundo. Sin visión del mundo. Então ali Ahí começaram o povo a murmurar. empezó el pueblo a murmurar. Chegou até mesmo a caluniar os apóstolos, A calumniar a los apóstoles. dizendo que eles eram canibais. Diciendo que eran demás. Porque eles falavam que estavam comendo a carne e o sangue de Cristo, né? Bebendo o sangue de Cristo. Estaban comiendo la carne y la sangre de Começaram ali a murmurar, dizendo que eram canibais. Cristo. Hablando que eran caníbales. E chegaram a murmurar da igreja, Murmuraban de la porque eles iglesia. faziam ali separado do mundo. Ellos eran separados del mundo. Só que mesmo assim eles continuavam avivados por Deus. Aún así continuaba aviado por Dios. Porque Paulo sempre pregou dizendo Pablo predicó diciendo sobre a loucura. sobre la locura. Para os homens é A loucura, los hombres es locura. mas para quem tem a mente com Cristo Tiene la mente con é Cristo. edificação para a salvação. Então, meus amados irmãos, Mis amados hermanos, Paulo agora começou Pablo comenzó a ensinar a enseñar como era a ceia do Senhor. cómo era la cena del Então Señor. agora Paulo ensinou Pablo enseñó como que é fazer a ceia do ser, o culto da ceia. el culto de la cena. Só que quando começou a juntar, Cuando comenzó a juntar, Paulo agora começou a exortar acerca do pecado. Pablo exhortó acerca del pecado. Que muitos estavam participando da ceia do Senhor Participaban de la cena del Señor irregular. irregular. Então agora Paulo começa a ensinar a igreja. Pablo comienza a enseñar a la O iglesia. Espírito Santo começa a falar: El Espíritu Santo comienza a hablar. examine, pois, o homem a si mesmo, Examínese pues el hombre a sí assim mismo. coma desse pão e beba desse cálice. Coma este pan y beba del cáliz. Porque quem come e bebe dignamente, Come y bebe indignamente. come e bebe para a sua própria condenação, Bebe para su propia condenación. não discernindo o corpo do Senhor. No discierne el cuerpo del Señor. Aqueles que estavam na carne, Aquellos que estaban en la carne. que não estavam no Espírito no Santo, estaban en el Espíritu Santo. comia Comía e bebia ali como se estivesse no mundo. Bebían como si estuviese el mundo. Então ali agora, Ahí ahora, Paulo começa a exortar Pablo comienza a exhortar acerca daqueles que estavam participando acerca de los que estaban participando do corpo e do sangue de Cristo em pecado. del cuerpo y de la sangre de Cristo. en Sabemos que pecado. o livro de Coríntios diz El libro de Corintios dice que tinha ali pecados de adultério, había pecados de adulterio, tinha pecados também até de incesto, hasta de incesto. e Deus castigou um por um, Dios castigó uno por porque uno. está tocando na ceia do Senhor indignamente. Tocando indignamente la cena del Señor. Por isso que ele Por diz: eso que dice, por causa disso está entre vós muitos fracos. por causa de eso estaban muchos Estava tendo débiles. crentes fracos, Estaba queriendo sem ânimo para orar, sin ánimo para orar, sem ânimo para cultuar, para cultuar. não tinha prazer em pregar a doutrina, Tenía placer en predicar. não la estava doctrina. suportando
na sã doutrina. Por quê? Suportada por quê? Porque está numa vida de erro. Está numa vida de erro. Quem está numa vida de erro não tem o Espírito Santo para discernir Tem o Espírito Santo as coisas de Deus. As coisas de Deus. O santo do profano. O santo do profano. Está tomando a Santa Ceia, Tomando a Santa mas numa Cena. vida toda torta. Una vida toda torta. Muitas vezes esconde do pastor, Esconde el pastor. esconde dos irmãos das Los irmãs. hermanos, hermanas. Mas o Espírito Santo de Deus não El esconde. Espíritu Santo no esconde. Porque diz a Bíblia, ¿Qué dice la Biblia? nada ficou oculto aos olhos de No Deus oculto a los ojos que de não Dios. venha a ser revelado. No venga a ser revelado. Então está comendo para sua própria condenação. Por quê? Comido para su condenación. Este, como diz a palavra de Deus, Dice la palabra de Dios. é culpado Culpado pela morte de Cristo. por la muerte de Cristo. Como foi Anás, Caifás, aqueles homens Fue Anás y Caifás y los hombres. que ali mataram Jesus, crucificaram Jesus, Crucificaron a Jesús. desprezaram Jesus, Despreciaron a Jesús. blasfemaram de Jesus, Blasfemaron de Jesús. a traição de Judas Iscariote. Traición de Judas É o Iscariote. mesmo pecado desses que estão participando da ceia em pecado. El mismo pecado que están participando. Não tem humildade de se humilhar para No Deus. tiene humildad de humillarse Então para está numa Dios. vida de Es erro, una vida de error. uma vida de pecado, Una vida de pecado. sem a graça do Espírito Santo. Sin la gracia del Espíritu Então por Santo. isso que está fraco. Por eso que está débil. E outros até Ya doentes. está dolientes. Doentes como? Dolientes Não como? só fisicamente, No solamente mas físicamente. doente espiritualmente. Mas doliente espiritualmente. Não sem cura. Sin cura. Ele ouve a mensagem, Escucha el em mensaje. vez de se humilhar, En vez de ele humillarse, retruca, retruca. ele refuta, Refuta. ele murmura. Murmura. Como diz Paulo, ele amontoa para si Ele amontona para sí doutores e mestres doctores y da maestros corrupção do de pecado, la corrupción del pecado. não suportando a sã doutrina. No soportando la sana doctrina. Mas os que são fiel a Deus, diz Jesus, usando Paulo, Que son fieles a Dios, dice Pablo. seja um evangelista fiel, Sea un evangelista fiel. cumpre o seu ministério pregando a doutrina de Deus. Então ele está explicando por que a causa da igreja está caída. Que la causa de la iglesia está caída. Por que a causa da igreja é ter tanto pecado. ¿Por qué tiene tanto pecado? De muitos que não estão mais na doutrina. Esos que no están más en la doctrina. Igreja que estão apostatadas. Iglesia que está apostatada. Quando você vê uma igreja fraca, caída, Una iglesia débil, toda caída, ímpia, mundana, impía, mundana. não é mais do que fruto do seu altar. No más que el fruto de su altar. O pastor, Pastor ele está ali com autoridade para ensinar está con autoridad para e enseñar repreender. y reprender. Se ele não ensina e não Si repreende, no enseña, no reprende. ele não tem o Espírito Santo, No tiene Espíritu Santo. a igreja cai. La iglesia cae. Por isso que Paulo está dizendo aqui, Por eso que Pablo dice aquí. porque quando somos julgados, julgamos nós mesmos, Somos juzgados nosotros não mismos. seríamos No julgados. seríamos juzgados. Mas quando somos repreendidos, julgados, Somos reprendidos, juzgados. somos repreendidos pelo Senhor, Somos reprendidos por el Señor. para não sermos condenados com o mundo naquele grande dia. Ser condenados con el mundo en aquel grande día. É por isso, meus amados irmãos e irmãs, Por eso, amados hermanos, que o hermanas, pastor, os irmãos, têm por obrigação em julgar dentro da palavra, por obligación jugar dentro de la palabra. denunciar o pecado, ensinar a igreja, Denunciar el pecado, enseñar a la que iglesia. no último dia Deus não terá o culpado por inocente. Tendrá por culpable al inocente el último día. Muitos estão brincando com Deus, Que están jugando con Dios. fazendo chacota com Una Deus. chacota con Dios. Você que participa da ceia na forma em Que pecado, participa de la cena você de está pecado. como Judas Iscariote, Está como Judas você Iscariote. está como Anás, Caifás, pessoas mal. Como Anás, Caifás, personas malas. Então, a sua própria condenação, A su propia condenación. não discernindo o corpo e o sangue de Cristo. No hicieron el cuerpo ni la sangre de Cristo. Então, meus amados irmãos, Entonces, amados hermanos, por isso que a Bíblia diz: examine, pois, examínese pues o homem a si mesmo, el hombre a sí mismo. assim coma desse pão e beba desse cálice. Coma ese pan y beba del cáliz. Porque quem come e bebe dignamente é para sua própria condenação. Come y bebe indignamente para su condenación. Aí no último dia não vai ter desculpa. No tendrá disculpa el Ah, último se día. eu pregava em teu nome, Yo predicaba en tu nombre. expulsava demônio, Expulsaba eu demonios. tinha muitas visões e revelações. Tenía mucha visión y revelaciones. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Daos de mí que no te conozco. Então, meus amados irmãos, aqui está um santo ensinamento Que está una santa enseñanza de Deus de Dios para a igreja. para la iglesia. Hoje você vê as igrejas hoje fazer festa nas igrejas, Debe hacer fiesta en las iglesias. as festividades de comes e bebem da igreja. Festividad de come y bebe en la É iglesia. uma coisa imunda, meus Una irmãos. cosa inmunda, hermanos. A Bíblia diz, A Bíblia diz, lá em Romanos, Romanos, que é para não, que a casa de Deus não é lugar de comida nem bebida, casa de Dios no es lugar de comida ni bebida. mas enchendo da graça do Espírito Santo de Deus. Llenando la gracia del Espíritu Santo de Dios. Então, Paulo, meus irmãos,
mis hermanos, da essa exortação do Espírito Santo de la Deus. exhortación del Espíritu Santo de Dios. Ele está dizendo, pois, porque é misto que haja as heresias entre vós, Sabe que hay herejías entre vosotros para que o justo se manifeste. para que los justos se manifiesten. Então, muitas vezes é misto que haja as heresias. Por quê? Porque a veces Para es necesario desmascarar os lobos, para desmascarar los para lobos, desmascarar os bodes los que los estão em oculto na casa de Deus. cabritos que están ocultos en Para la que o casa de Dios, justo se manifeste como? para que el justo se manifieste Não como, com ira e não com contenda, no con ira ni contienda, mas pregando a verdade da mas palavra. predicando la verdad de la Porque se não palabra. houver pregação da doutrina, diz a La palavra, predicación de la doctrina dice la o palabra. povo se El corrompe. pueblo se corrompe. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs e ouvintes, Mis amados hermanos oyentes, da outra extrema, portanto, por irmãos, tanto, hermanos, quando vos ajuntais para comer, vos juntáis para comer, esperai uns pelos outros. esperáis unos por los Lá otros. não tinha, Ahí no não tenía, estava tendo essa espera. no tenía esa espera. O povo com a glutonaria do diabo, Con la glotonería del pessoa diablo, tudo na carne, todos en la carne. não tinha reverência ao culto do Senhor. Tenía reverencia al culto E del nos Señor. dias de En hoje, los días de hoy, tem uns falsos profetas aí, tienen los falsos profetas ahí, dizendo que ele doutrina. diciendo que es de doctrina. Como que eles esperam um pelos outros? ¿Cómo es que esperan unos por Eles otros? estão fazendo Santa Ceia online. Están haciendo Santa Cena Hoje online. tem a tal da Santa Ceia online, No né? tiene tal de Santa Cena online. Transmissão da imagem da besta, né? Transmisión de la imagen de la bestia. Não, participe da ceia da sua casa mesmo. De la cena en su casa. Como vai esperar um pelos outros se não tem noção de nada? ¿Cómo esperar si no tiene noción de O pastor nada? não tem o poder da onipresença, da O onisciência. pastor no tiene poder de omnipresencia. O homem omnisciencia. examina a si mesmo. Como é que o pastor vai examinar se nem conhece, nem sabe o que a pessoa está fazendo? ¿Cómo va a examinar si no Se a sabe lo pessoa que não está vem no haciendo? culto, na No igreja. viene al culto en la iglesia. Então é para a própria condenação. Para la propia condenación. É como diz a Bíblia, irmãos, nos últimos tempos haveria espíritos enganadores, En los últimos tiempos habría espíritu com engañador. doutrinas de demônio, Con doctrina de demonios. pela hipocrisia de homens que falam mentira. Hipocresía de hombres que hablan mentira. Estamos, irmãos, nos tempos do fim, Estamos en tiempo del fin. na era satânica de La era Satanás, satánica del diablo. na era do engano. La era del engaño. Por isso que é muito importante, meus irmãos, minhas irmãs, Muy importante, hermanos y nós hermanas, temos o discernimento do Espírito tener Santo, discernimiento del ter Espíritu uma Santo. vida de oração, de jejum, Una vida de oración y e ayuno. não só de oração e de jejum, No solo de oración y ayuno. mas também de santificação com o Senhor. Santificación con el Señor. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Que sin la santificación nadie verá a Dios. Essa bagunça que tinha em Corinto, estava tendo em Corinto, Este desorden en Corintios que está tenía. tendo nos dias de hoje. Está en los días de hoy teniendo. Tem igreja que dá Santa Ceia para amigados. Dice que da Santa Cena amigados. É para sua própria condenação. Para su propia condenación. Porque a Bíblia diz que o homem tem que se casar. Ahí le dice que el hombre tiene que casarse. Dando Santa Ceia para divorciado e casado com outro. Dando Santa Cena para A divorciar, Bíblia casar con diz que otros. aquele que larga sua esposa ou larga o seu marido e casa com Al outro, que deja a su esposo, estando esposa, com casa seu con otro. esposo ou esposa viva, Estando esposa viva. comete adultério. Comete adulterio. Eles estão dando Santa Ceia. Y están dando Santa Cena. Está indignamente Está indignamente para sua própria condenação. para su propia condenación. Então, meus amados irmãos, Entonces, amados você hermanos, vê também usted ve también. pessoas que bebem Santa Ceia, não é Santa Ceia para mim. No es Santa Cena para mí. Eles estão fazendo uma verdadeira bagunça. Está haciendo un verdadero desorden. A pessoa nunca nem crente é. Ni creyente es. Chega na igreja lá, estão dando a ceia para os católicos, Dando la cena para los para as católicos. pessoas que não são Para crentes. personas que no son creyentes. Então, é o que diz a Bíblia, a casa de Deus não é de bagunça nem de No confusão. es casa de desorden ni confusión. É o que Paulo está dizendo, a casa de Deus não é de bagunça nem de confusão. No es casa de Não desorden ni podemos ter confusión. essas confusão, No podemos tener esa dentro da confusión igreja. dentro de la iglesia. mas uma igreja que é santa, santificada, La iglesia que es santa y ela santificada. tem ordem e De decência. orden y decencia. E essa igreja é a igreja da doutrina divina. Então, meus amados irmãos, Entonces, amados hermanos, está o santo ensinamento la santa enseñanza do Espírito Santo del Espíritu Santo para conosco. para con nosotros. Vamos ler mais uma Vamos vez. a leer una vez más. Glória a Jesus. Examine, pois, o homem Examínese pues el a si mesmo, a sí mismo. assim coma deste pão e beba desse Y cálice. coma de este pan y beba del cáliz. Agora, porque quem come e bebe dignamente, Porque el que come y bebe come e indignamente, bebe para sua própria condenação, come y bebe para su propia não condenación. discernindo o corpo do Senhor. No discerniendo el cuerpo Então, del Señor. esses que estão tomando Santa Ceia em pecados, Esos que toman Santa Cena en pecado, adultério, en adulterio, prostituição, prostitución, estão na imagem da televisão, la imagen de la televisión, estão na filmagem da besta. la filmaje de la Muitas bestia, vezes de doutrina, muchas veces de
doctrina. Está na filmagem da besta de Satanás, En el filme de Satanás. das redes sociais do diabo. Las redes sociales del Se tem um diablo. estatuto bíblico que Deus condena, Todo lo que Dios essas condena. práticas que você está fazendo Esas prácticas que está em haciendo oculto, en oculto. é para sua própria condenação. Para su propia condenación. Isso não está todo na doutrina, Está todo en la mas doctrina. está com pecado de Pero desobediência. está con pecado de E o desobediencia. pecado de desobediência é como pecado de feitiçaria. Ese pecado es como hechicería. Está sendo feiticeiro e participando do corpo e do sangue de Cristo. Como hechicero participando del cuerpo de la sangre de Cristo. A Bíblia não fala que foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta La falasse. Biblia no dice que fue dada la imagen de la bestia para que Vocês hablase. estão vendo as pregações desses pastores mundanos? Está viendo las predicaciones de los pastores mundanos. Ah, mas está pregando bem. Está predicando bien. Está pregando doutrina. Predicando doctrina. Está avivando. Está avivando. Está denunciando os falsos profetas. Denunciando falsos Você profetas. esqueceu o que diz a palavra de Lo Deus? que dice la palabra Que de nos Dios. últimos tempos surgiria falsos profetas, falsos cristos, Surgirían falsos profetas com Cristos, tão grandes sinais que, se capaz, enganariam os que escolhidos. hasta podrían engañar a los escogidos. si Como o fuera capaz. Espírito Santo sempre me usa aqui para pregar, Como utiliza para predicar. que a El Espíritu tática de Satanás agora nos últimos tempos Santo. Táctica de Satanás en los é últimos tentar tiempos. enganar Intentar engañar os crentes de doutrina, a los creyentes de doctrina. os crentes da santificação. Creyentes de la santificación. E para ele tentar enganar um crente Para santificado, intentar engañar a un creyente santificado. ele vai pregar algumas doutrinas verdadeiras, Predicar alguna doctrina verdadera. parecendo ser verdade. Pareciendo ser verdad. Aí você está vendo a imagem da besta. Está viendo la imagen de la E bestia. a Bíblia diz que andamos por fé e não por La vista. Biblia dice que andamos por fe y no por vista. A Bíblia diz que foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse. Fue dada la imagen de la bestia para que hablase. E foi dado o poder da imagem do diabo. Fue dado poder de la imagen del diablo. E não é para você estar dando filmagem de besta nenhuma. No es filmaje de bestia ninguna. Porque é para você ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de La Deus. fe viene por oír y oír la palabra. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, Entonces, amados hermanos a oyentes, ceia do Senhor la cena del Señor não é esse pão, esse simples pão, não. no es simple pan E esse suco de uva, não. o jugo de uva, no. Aqui é o corpo El cuerpo, e o sangue de Cristo simbolicamente. sangre de Cristo simbólicamente. Que é como diz a Bíblia. Es como dice la Biblia. Para nós tomar a ceia do Senhor até que Ele venha, para lembrar da sua morte. Hasta recordar su Até muerte. que Ele venha, que o significado da morte de Cristo El significado de la muerte e de Cristo ressurreição y resurrección. é salvação e liberdade para todos nós que somos salvos. Salvación y libertad para todos los que somos salvos. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beber desse cálice, Todas las veces que comes este pan y bebes del cáliz, anunciais anunciáis a morte do Senhor la muerte del Señor até que Ele venha. hasta que Él venga. Os irmãos que têm o Espírito Santo, Hermanos que tiene el Espíritu quando Santo, lembra da morte de Cristo, recuerda la muerte de Cristo. ele sente Ellos sienten aquele amor aquel amor que ninguém ia vir nesse mundo que nadie en este mundo para dar a vida por você. daría por E vida por Jesus usted. veio. Y Jesús vino. Jesus veio e recebeu a ira do próprio Pai. Jesús vino y recibió la ira del Padre. O Senhor Jesus chegou a orar: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Fue posible, pase de mí este cáliz, dijo O Jesús. cálice que Jesus está falando não é o prego dos judeus, dos romanos. No es de los judíos romanos. Não é a castigos. chicotada. No son los chicotes. Não é a coroa de espinho, O não. la corona de espinos, no. O cálice que Deus está falando é a ira de Deus que ia cair sobre ele. Está hablando de la ira de Dios que caería A ira sobre do él. seu próprio Pai. La ira de su propio Padre. Quando Jesus Cuando Jesús foi pregado na cruz, fue colocado en la cruz, como diz lá em João, como dice en Juan, quando eu for levantado na terra, cuando fue levantado en la atrairei tierra, todos os pecados da humanidade para mim. traeré todos los pecados de la humanidad para mí. Por isso Jesus disse: não há parte de mim, ó Pai. No aparte de mí, Na hora que Padre. ele recebeu os nossos pecados, Él recibió nuestros é o pecados. momento que o Espírito Santo se El afastou momento que el Espíritu Santo se apartó. e a ira de Deus caiu sobre o próprio Senhor La Jesus. ira de Dios cayó sobre el A propio ira de Jesús. Deus era para cair sobre nós, sobre o mundo. Era para sobre el mundo. Mas Jesus recebeu a ira, Jesús recibió la ira. morreu por nós, Murió por nosotros. desceu o inferno, Bajó al infierno. pisou na cabeça do diabo, Pisó en la cabeza del diablo. tomou a chave do inferno e da morte, Tomó la llave del infierno de la muerte. e ao terceiro dia ressuscitou. Al tercer día resucitó. E o túmulo céu está vazio, porque ele está na glória, preparando lugar para todos nós. E todo o poder Todo poder. foi dado a Jesus Cristo. Então honra esse sangue, honra essa carne, honra o sacrifício de Cristo.
morreu na cruz do Calvário por você. Los pastores que murieron en la cruz del Para Calvario. você estar idolatrando pastores, missionários e cantores. Pastores, misioneros, cantores. Eu duvido que eles iam dar a vida por vocês. Yo dudo que darían la vida por usted. Muitos estão adorando esses pastores ímpios, Adorando esos pastores esses ímpios. cantores mundanos, Cantores mundanos. e rejeitando Jesus, Rechazando a Jesús. se envergonhando de Jesus. Avergonzándose de Jesús. Por isso que no último dia Deus não terá o culpado por El inocente. último día no tendrá por culpable o inocente. Jesus vai falar, você teve vergonha de mim, também envergonhei diante do meu Pai e de você. También me avergonzaré delante del Padre de usted. Jesus está triste, chorando Jesús está triste pela llorando. situação da igreja dos tempos de La hoje. situación de la iglesia de los tiempos de hoy. Por isso que Jesus diz sobre a porventura, Eso por ventura. quando o Filho do Homem Cuando vier, el Hijo del Hombre viniere ele achará fé na terra, y la fe en la tierra, não acharia, no hallaría. porque daí estaria um tempo de apostasia. Un tiempo de apostasía. Por isso que ele diz, muitos são chamados, Muchos son llamados, e poucos são os escolhidos. pocos son los escogidos. Não fique triste, meu irmão, Esté triste, hermano. se estão rejeitando você, Están rechazando usted. estão chamando você de crente quadrado, No de creyente cuadrado. porque você se santifique. Que se santifique. Sabe que você não está para agradar a homem algum, Está para agradar a hombre alguno. você está para agradar Jesus, Está para agradar a Jesús. você está humilhando diante de Jesus. Yendo delante de Jesús. Você reconhece o sacrifício que ele fez na cruz por você. El sacrificio que hizo en la cruz por usted. Hoje você tem direito à vida eterna, à salvação, El derecho a la vida eterna, salvación. porque Jesus há 2000 anos atrás 2000 años atrás. pagou o preço para você. Pagó el precio por usted. Não fica atrás desses falsos profetas. Atrás de los falsos profetas. Hoje tem uma bênção, tem isso, aquilo para você Una material. bendición material para usted. A minha bênção maior eu adquiri há 2000 anos atrás, Bendición mayor es de 2000 com a años morte e atrás. ressurreição de Cristo. Muerte y resurrección de Jesús. Não importa se maltratem você, No importa si maltrata de se usted, persegue você, persigue usted, se família desfaz de você, se deshace de usted la porque familia. você é uma pessoa sincera, Você é uma pessoa correta, sincera, correta, e cristã fiel a Deus. Cristiana fiel a Dios. Saiba que Jesus disse, Sepa que Jesús dice, quando desprezarem você, despreciar usted, perseguir, mentir, caluniar você, si quiere mentir, por calumniar. causa de mim alegrai-vos, Alegraos. que vós é bendito do reino dos céus. Bendito del reino del cielo. Então passa a lembrar disso. Se pasa a recordar de eso. Quando vinha a sedução do pecado para você, La seducción del pecado por quando o usted. diabo vinha tentar a sua carne para te derrubar, Tentar su carne para derrumbar. medita e pare e pense o que Jesus fez por você. Tapar y piense lo que Jesús hizo por usted. Essa mesma pressão Jesus sofreu, Esa misma prisión Jesús e sufrió. ele foi justo e é justo Y eres justo. para cumprir a missão por mim e por você, Cumplir la misión por usted y por mí. derramando o seu sangue, sendo chicoteado, Cuando su sangre siendo azotado. e recebeu o castigo do próprio Pai por você. Recibió el castigo del propio Padre por usted. Então faça como Cristo disse usando Paulo. Como Cristo hizo usando a Pablo. Medite bem nisso. Y te viene en eso. Contemple em visão as mãos de Jesus ensanguentada, En las manos de Jesús ensangrentadas. com lágrimas de sangue ali chorando, Lágrimas de sangre llorando. pedindo a misericórdia de Deus por você. Pidiendo la misericordia de Dios por usted. Não deixe o espírito de Judas Iscariote entrar no seu coração para trair Jesus, não. No deje el espíritu de Judas Iscariote entrar en Não usted. deixe Anás, Caifás, No deje a Anás, Caifás. os romanos, soldados romanos entrar no seu coração, não. Los soldados romanos entrar en su corazón. No. Ama Jesus Ame a Jesús. acima de todas as coisas. Encima de todas las cosas. Dê valor a esse sangue inocente. Esa sangre inocente. Pare e pense naquela lança quando furou Jesus, Pare y piensa en la lanza que saiu sangue e água ali. de sangre y A agua. água significa a água da vida que purifica e limpa. água de la vida A que água purifica. da fonte da vida. Agua de la fuente de la vida.
que jorra como fonte de águas vivas. Cae como fuente de agua viva. Que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Jesús purifica de todo E pecado. Ele está te purificando aqui hoje. Está purificando aquí hoy. Se humilhe diante de Deus. Humille delante de Dios. Não dê lugar ao No dé pecado. lugar al pecado. Não dê lugar à tentação do La mundo. tentación del mundo. Ouça o que Deus diz. Escuche lo que Dios dice. Sujeitai-vos a Deus. Daos a Dios. Resistir o diabo. Al diablo. E ele fugirá de Él vós. huirá de vosotros. Aleluia, glória a Deus. Então essa, meus irmãos, é a mensagem de Jesus. Hermanos, es el mensaje de Jesús. Senhor Jesus, Señor Jesús, cheio de autoridade, lleno de autoridad, ele sendo espancado, comenzó a ser golpeado. carregando aquela cruz pesada. Llevando la cruz pesada. Todos os nossos pecados estavam ali. Nuestros pecados estaban ahí. Foi até o Gólgota. Hasta el Gólgota. E ali, meus irmãos, no último suspiro, Ahí el último suspiro. o céu, o véu se rasgou. El velo se rasgó. E começou aquele grande terremoto. Comenzó aquel gran Aí terremoto. creram que realmente era o Filho de Deus. Creyeron realmente era hijo de Dios. Tudo isso foi por mim e por Todo você, eso fue por mí y por usted. que é o escolhido de Es un Deus. escogido de Dios. Então não rejeite No rechace a la oportunidade da sua salvação que Jesus te deu. oportunidad de salvación que Jesús te dio. Glória a Deus, aleluia. Gloria a Dios. A Bíblia diz que aquele que amar mais seu pai, sua mãe, seus filhos mais do que mim, Aquel que ama más padre, madre, hijo, não é digno de mim. no es digno de mim. Tá cheio de idolatrias no mundo. Está lleno de idolatría del mundo. Ah, hoje é dia de fulano, dia de ciclano. El día fulano ciclano. Não tem dia nenhum, não. No tiene día O ninguno. dia é no. só de Deus. El día es solo de Dios. Isso é um costume do mundo. Costumbre del mundo. O dia é só de Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. Él es nuestro Padre. Glória a Jesus. Nós amamos nosso Pai. Nosotros amamos nuestro Padre. Nós amamos nossa mãe. Amamos nuestra madre. O dia deles para nós é todos os dias. Es todos los días. el Mas día. o centro da adoração é Cristo. Mas el centro de oración es Cristo. Não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi meu irmão que morreu na cruz do Calvário por mim, não. Foi Jesus. Então toda honra e toda glória tem que ser dada a Jesus Cristo Tiene que ser dada a Jesús. e não homem. Y no al hombre. Mas está participando da ceia do Senhor, Está participando de la cena del Señor. trocando Cambiando. o sangue de Cristo pelas moedas de prata da televisão, La cena de Cristo por la televisión. do mundanismo, El mundanismo. da vaidade, De la vanidad. das igrejas De mundanas, iglesias mundanas. das mulheres que se pintam, Mujeres que se que pintan. usam calça Que comprida, usan pantalón. estão trocando Jesus Estão cambiando Jesus pelos esportes de futebol Deporte de fútbol. das igrejas De mundanas. iglesias mundanas. Não é digno de salvação. No es digno de salvación. Não é digno desse sangue, não. No es digno de la sangre, no. Está tomando para sua própria condenação. Tomando para su propia condenación. Então o homem examina a si mesmo. Examínese a sí mismo. Se você estiver numa vida de erro, Si vive una vida de se error, conserte com Jesus. concierte con Jesús. E não participa da ceia, Y não. no participa de la cena, no. Confessa o teu pecado. Confiesa tu Que pecado. aquele que confessa o teu Aquel pecado que confiesa tu pecado é digno de misericórdia. es digno de Mas misericordia. aquele que esconde os seus pecados Aquel que esconde sus pecados nunca prosperará. nunca prosperará. Que Deus abençoe. Quem recebeu essa palavra no seu coração, En su corazón. há uma salva de palmas para Jesus. Todos dizem amém, Jesus. Grita assim, glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus Gracias a Dios. que já nos deu a vitória Dio la victoria. por nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Louve a Deus com as palmas, igreja. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir
pedir agora a ajuda dos irmãos Pedimos ahora la ayuda de los com as hermanos, suas humildes sus ofertas. humildes ofrendas. Vocês que podem ajudar a obra de Que Deus, puede ayudar la obra de Dios. vocês ajudem em nome de Jesus. Ayuda en nombre de Jesús. Nossa igreja primitiva divina La Iglesia Primitiva Doctrina Divina está com um grande gasto muito alto con un gasto muy alto. com a construção da igreja, Construcción de la iglesia, novos aparelhos nuevos técnicos aparatos técnicos, temos que comprar para a rádio, comprando para la radio, para a nova igreja. para la nueva iglesia. Eu acho que daqui 1 mês ou 2 meses já está entregue. Que de aquí a 1 mes o 2 meses se Construcción. entregue la construcción. Então, meus irmãos, ajude esta obra. Ayude esta obra. Nós não temos, irmão, ligação nenhuma com a política. Tenemos ligación con la política, Não ¿no? temos patrocinadores. Ni patrocinadores. Quem ajuda são vocês, Ayuda son ustedes, usado pelo Espírito Santo de Deus. usados por el Espíritu Santo de Dios. Então, meus irmãos, ajude esta obra. Ayude esta obra. A rádio está sendo informada, as contas bancárias da igreja, a Está chave siendo Pix. informada las llaves Pix, Vocês que cuentas. podem ajudar, ajudem em nome de Jesus. Ayuda en nombre de Jesús. Em nome de Jesus, En irmãos, nombre de Jesús, hermanos. vocês estão vendo o investimento que estão fazendo na obra de Deus. Viendo la inversión en la obra de Mais Dios. igrejas para ser abertas, Más iglesias para ser abiertas. mais igrejas para serem Para construídas. ser construidas. Então, meus irmãos, tudo isso gera Todo gastos. genera gasto. Então, os irmãos que podem ajudar, Hermanos que puede ayudar, ajude, ayude. conforme diz a palavra de Deus. Conforme dice la palabra Em de Dios. 2 Coríntios 9:7. 2 Corintios 9:7. Cada um dê conforme determinou o seu coração, De conforme en su corazón, não com pesar no con pesar, ou por obrigação, por obligación. pois Deus ama Dios ama quem dá com alegria. quien da con alegría. Então, meus amados irmãos, vamos orar, Vamos a orar. pedir para que Deus venha abençoar Que Dios venga a os bendecir dizimistas, os ofertantes diezmistas y ofrendantes da obra de Deus. de la obra de Amém? Dios. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós apresentamos, Senhor, nossas humildes ofertas. Os irmãos ouvintes também estão apresentando as humildes ofertas, Jesus, para Deus. Senhor, Senhor, prospera, meu Deus, na vida dos meus irmãos. Prospera, meu Deus, na vida das minhas irmãs, confirmando, meu Pai, a grande bênção e o grande milagre, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, Jesus, amém. Podem ajudar a obra de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Ayudar la obra de Dios en nombre de Jesús. Jesus convida para com Ele. É uma viagem. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Veio aqui, morreu na cruz. O Evangelho tem pão da vida. Tem água viva. Amém. Quero dar um aviso. Todos os irmãos obreiros, obreiras, Todos los hermanos obreros, obreras, presbíteros presbíteros das igrejas, né? Para mandarem para a sede. de las iglesias. Das igrejas para mandar aqui para nossa sede as fichas de todos os presbíteros, diáconos, Para mandar la ficha de todos los presbíteros, obreiros diáconos, e obreiras. obreros, obreras, Para poder estar fazendo a credencial de vocês. para hacer la credencial de ustedes. Amém. Os irmãos presbíteros, Hermanos presbíteros, pastores, pastores, em nome de Jesus. Amém. en nombre de Jesús. E agora também, meus irmãos, Y ahora también, hermanos, neste momento, en este momento, eu quero aqui chamar aqui à frente llamar adelante os irmãos, o nosso irmão presbítero, nuestro hermano presbítero, está em comunhão conosco, está en comunión con que nosotros, vai estar nos ajudando Él nos va a ayudar, na igreja lá do Capão Redondo, ajudando o pastor e os presbíteros de lá. los pastores y presbíteros de ahí. Vamos orar por nosso irmão aí, uma bênção de Deus, Nuestro hermano, hay una bendición de vai Dios, estar na obra do Senhor nos ajudando, está en la obra de Dios em nome ayudándonos, de Jesus. en nombre de Jesús. O nome do irmão mesmo é?
Nosso irmão Clóvis. Vamos orar para o nosso irmão Clóvis, meus irmãos. Para que Jesus continue ajudando o servo do Senhor. Irmão não, presbítero Clóvis. Vamos orar pelo servo de Deus. Todos dando glória, glória, glória a Jesus. Ó Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, confirma, Senhor, a vitória do teu servo, que está sendo enviado para ajudar lá no Capão Redondo, meu Deus, a tua obra lá, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, livra o teu servo e confirma, ó Deus, a bênção e a vitória em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Presbítero, Deus me deu uma revelação agora com o irmão. Está visitando o seu coração, tá? Tinha uma enfermidade aí no seu coração, Jesus está curando. E livrando você do infarto também. Em nome de a fúria de Satanás está grande contra o irmão, mas a vitória de Deus é maior. Amém, varão de Deus. Meus irmãos, antes de nós fazer a oração da fé, quero fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quem quer aceitar a Jesus como Salvador? Aleluia. Está aqui uma alma para aceitar Jesus, né, pastor Diego? Para aceitar a Jesus. Aceitar Jesus? Para reconciliar, tá voltando. Amém. Que bênção tremenda. Como você ficou sabendo aqui da igreja? A minha irmã. É, sua irmã? Silvia. Amém, glória a Deus. Olha a irmã Silvia aí, evangelizando, tá vendo? Começando evangelizando em casa, olha aqui, vai ajudar a nossa irmã Silvia, hein? Amém. Em nome de Jesus na obra. Olha Deus preparando a obra aí. Já deram a Bíblia para ele? Já ganhou uma Bíblia de presente. Aqui todos que aceitam Jesus, irmãos, a igreja primitiva doutrina divina, todos que aceitam Jesus, todos que aceitam a Jesus, e passa a ser um cristão fiel a Deus, através da doutrina, nós doamos a Bíblia Sagrada. E de presente nós damos a sacola básica para aqueles que aceitam Jesus. Aqui um homem de Deus, voltando para os caminhos do Senhor. Levante as mãos para o céu, diga assim: Senhor, Senhor, Jesus, eu peço, Senhor, o perdão dos meus pecados. Senhor, neste momento, eu passo a ser um crente fiel, um cristão, congregando neste ministério da Santa Igreja primitiva, doutrina divina. Senhor, obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade. Escreve novamente meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Dá um abraço nele. Aleluia. O céu está em festa agora. Esse homem de Deus que novamente retorna à casa do Pai. Dá aí a sacola básica para ele. Receba o abraço da sua irmã Silvia aí. Olha a emoção da nossa irmã. Vamos deixar nossa irmã Silvia dar uma palavrinha. Aleluia. Está emocionado, chorando. Que bênção tremenda. Deixa a irmã Silvia dar uma palavrinha. Ela está bastante alegre, bastante contente. Deixa a Senhora Deus dar uma palavrinha por esse grande milagre que Deus fez. Aleluia, Jesus. Eu saldo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode traduzir também. Glória a Deus, aleluia. Eu quero lhe agradecer ao meu Deus em primeiro lugar, nessa oportunidade que Deus deu a mim, ao meu irmão Paulo. Foi difícil, mas eu quero dizer para a igreja que mesmo as lutas que você está passando, seja a luta que for, não desista. Persevere na oração, no jejum, na obediência, na comunhão. Porque
Porque hoje, igreja, Porque hoy, iglesia, por misericórdia de Deus, misericordia de Dios, através da oração a través de la oración de cada irmão, de cada hermano, através da oração do missionário, porque Deus me mostrou. porque Dios me mostró a través de la O oración, missionário orando pelas almas. orando él por las almas. E o meu irmão está incluído nas Mi almas. hermano está incluido en las almas. Deus deu esta oportunidade. Eu disse para ele: Eu disse para ele, sai daquela igreja Sai mundana, da igreja mundana, onde já não tem mais doutrina. não tem mais doutrina. Satanás não quer que o servo de Deus de doutrina fale a verdade. hable la verdad. Mas eu disse a Le ele: dije a él, aonde não tem doutrina, Jesus não está. no hay doctrina, Jesús no E está. se Jesus me tirou de lá, Jesús me sacó de ahí, Deus me deu uma visão, igreja, me dio una visión. com o missionário Emerson Nunes. Emerson Nunes, Ainda congregando no outro ministério. congregando en otro E o ministerio. missionário Emerson Nunes Misionero Emerson Nunes me entregavam algo. me entregaba algo. E eu começava sem entender, falar em mistério na visão. Empezaba a hablar misterio de la E visión. ali depois eu entendi. Después entendí. Eu disse para Deus, Dije para Dios, na época eu achei no la YouTube, época que allá en YouTube, eu falei: Senhor, Señor, dije, se este homem, si este hombre, se este Emerson Nunes, si Emerson Nunes ele é de es Deus, de Dios, foi o Senhor que levantou ele, fue el Señor que levantó él. o Senhor vai me levar onde ele está. El Señor me llevará donde está. E quando eu cheguei em Franco da Rocha, En Franco da Rocha, com muita luta, mucha lucha. vai fazer 3 anos 3 años. que o Senhor me trouxe para a igreja da doutrina. El Señor me llevó a la iglesia de E doctrina. quando eu cheguei lá em Franco da Rocha, En Franco da Rocha, eu pedi um sinal para Deus. Uma señal para Deus. Eu disse: Deus, dije, Dios, se o Senhor estar aqui si el Señor está aquí, neste ministério, en este ministerio, o Senhor me dá um sinal. el Señor me da una señal. Eu quero o Emerson Nunes aqui. Quiero que mi misionero Emerson esté. Quando eu desci do Uber, Cuando bajé del Uber, depois de muita luta, después de mucha lucha, quem estava lá? ¿quién estaba ahí? Eu desci do Uber, Descendí del Uber. Deus é minha testemunha, Deus é minha e testemunha. o missionário estava chegando. missionário estava Aleluia! Glória a Deus! E ele disse: a paz do Senhor, varoa. Ele chegou, Y él llegó, desceu do carro dele com a Bíblia na mão, Foi com a Bíblia e na ele, mão. sem entender aquele mistério, era só eu e era Deus. solo yo y Dios. E ali eu disse: a paz do Senhor, La varão. paz del Señor Jesús, varón. E ali aí? eu estou aqui, meu irmão Paulo. Estou aqui, irmão. E eu vou permanecer aqui até a vinda do Senhor. Permanecer até a E vinda do você Senhor. também, porque o sangue de Jesus, ai, decanta lá, bastei, já te libertou. E a palavra que foi pregada hoje aqui, meu irmão. Que fue predicada hoy aquí. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. E todos os meus irmãos que estão aqui, fica firme. Todos que Ora por este varão. ore por este varón. Porque esse varão deu uma fraquejada. Deu. De una fraqueza. Caiu. Mas Jesus levantou. Mas Jesus levantou. Aleluia. E ele falou: eu quero ir lá, meu irmão, fazer um concerto. Deus é minha testemunha. E ele falou para mim. Eu falei: em nome de Jesus, Em nome de Jesus. você vai. Usted vai. A igreja vai orar por você. igreja orará Nem por você. sabia que hoje o missionário Emerson Nunes. Nem sabia que Missionário Emerson Nunes. Missionário- O Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de manda dizer para o missionário. Manda decir para misionário. Ele está contigo. Ele está contigo. Em toda a sua caminhada. Em toda a sua caminhada. Não temas. As lutas estão vindo Lutas que na vêm. sua família, na sua vida. família É vida. porque Jesus te escolheu escolheu para ser um humilde servo servo que ama a doutrina e ama as almas do Senhor. ama as Continua missionário, porque a igreja primitiva, está orando. E o Espírito Santo manda dizer: Espírito Santo vou manda dizer, vou trazer o seu pai. Ai, decanta labaste, que tanto você ama, que tanto você chora. Ai, decanta, deixa eu trabalhar. Ei, demais, decanta. Ai, decanta labaste. Ei, decanta. Chumai, decanta. Aleluia. Deus vai trazer o seu pai. Descansa o seu coração. Porque a igreja primitiva é a igreja santa. Aqui tem uns verdadeiros. Ai, decanta. E ai daquele que está falso aqui. Ai daquele que está com pecado ocultado. Ai, decanta, labastei. Passarei a espada. Porque eu sou um Deus de justiça. Ai, decanta, labastou. Ai, decanta, labastei. Mas eu estou dando a oportunidade para que não venha condenação. Ai, decanta, labastei. Examina tu. Examina eu. Ei, decanta.
decanta labaxê. Ai, decanta labastei. Derrama a graça. Derrama a graça. Recebe a graça. Recebe a graça. Recebe a unção. Ei, decanta labai. Recebe a unção. Recebe a unção. Ei, decanta labaxê. Anda, vai, decanta labastei. Aleluia. Glória a Jesus. Até aqui falou o Espírito Santo. Amém, igreja? Oh, decanta que a esposa também está vindo. Ai, decanta. Andai, canta, labaste. Eu deixo para o missionário. É a esposa. Ai, decanta, labastei, dadabadei. É a esposa do meu irmão Paulo. Se o Espírito Santo de Deus trouxe ela aqui. E decanta, labastei. É porque Deus está aqui. Ei, o Espírito Santo está aqui. Canta, labaxei. Satanás não quer igreja de doutrina. Satanás não quer crente de doutrina. Mas aqui tem crente de doutrina. Aqui tem homem de Deus. Aqui tem mulher de Deus. Ei, decanta, labasto. Andala, bababastei. Ei, decanta, lababastei. E anda mais, decanta. Aleluia, Jesus. Persevera, igreja. Na doutrina do Senhor. Porque o Senhor conhece o meu e o teu coração. Continua orando pelo missionário Emerson Nunes, pelos pastores, pelos obreiros e por cada membro, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque Deus levantou, igreja, esse ministério. Não é que nós estamos aqui apontando ou julgando alguém que não está na doutrina. Nós temos que orar por quem não está na doutrina, por aqueles que a serpente está enganando. Lá em outras igrejas. Que Deus venha ter de misericórdia e alcançar eles também. Amém? Que o Espírito Santo continua falando no nosso coração. E eu não sei porquê a esposa dele veio. Eu vou passar para o missionário. Essa é a esposa em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. As palmas que louvam. Passar para cá também. Passar aqui também. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos. Sim, meus irmãos. É de Deus. Essa revelação. O diabo tem lutado muito, irmãos. Contra esse ministério. Desde quando Deus me revelou essa igreja. Já há muitos anos atrás. Na época da minha saudosa mamãe, ele já tinha me mostrado. Só que eu não entendia ainda o mistério de Deus. Meus irmãos? Sim, meus irmãos. Deus falou que muitos viriam. Para tentar atrapalhar essa obra. Mas eles não iam permanecer. Aí Deus falou comigo: aqueles que for contigo, meu servo, eu serei com eles. Aqueles que for contra ti, eu serei contra eles. Eu tenho visto isso acontecer. E um belo testemunho meu quando ele era criança. Quando eu via minha mãe ali orando pela vida do meu pai, consagrando a Deus nas vigílias, saindo naquele frio. Era bem simples, bem humilde, não tinha muita coisa. Vivia numa casinha simples. Então, meus irmãos, ali minha mãe orando. Uma luta terrível do diabo contra a vida do meu pai. Então, ali eu mesmo, criança, vendo meu pai daquela situação. Eu criancinha. Tinha o que, uns 8, 7 anos de idade. Ali eu dobrei meu joelho. E falei para Deus: ó Senhor, eu quero que meu pai viva. Que eu quero ver ele dentro da igreja. Junto com a minha mamãe. Quando eu crescer, Jesus, eu quero estar junto com ele na tua obra. E Deus, irmãos, cumpriu. Esse pedido que eu fiz de criança. Mas o diabo tem lutado fortemente. Meu pai está passando por alguns problemas espirituais. Está passando por algum problema muito espiritual, muito sério. Mas Jesus está
tratando com ele. Jesús está tratando con E él. aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Aquilo que Dios prometió, él cumple. Deus não faz nada pela metade. Dios no hace nada por la mitad. E eu creio que em nome de Yo Jesus, creo que en nombre de Jesús, depois que ele passar desse processo espiritual, cuando él pase ese proceso essa espiritual, purificação esa espiritual, purificación espiritual, ele estará de volta aqui em nome de Jesus. de vuelta en nombre de E a Jesús, glória da segunda casa la segunda casa será maior do que a primeira. será mayor que la primera. Eu peço que os irmãos, todas as irmãs, Todas las hermanas, orem por mim. oren por mí. Orem por mim bastante. Oren por mí bastante. Desde quando minha saudosa mamãe partiu, Desde que partió mi eu esa madre, sinto muita falta, é difícil, con mucha falta y es difícil. mas Deus tem me sustentado. Pero Dios me ha O sustentado. Espírito Santo tem me ajudado. Espíritu Santo me ha ayudado. Olha, irmão, foi uma luta muito grande. Una lucha muy grande. Quando minha mãe partiu, Cuando mi madre partió, eu não tive apoio de quase ninguém. no tuve apoyo de casi nadie. Desprezado, Despreciado. ainda recebendo disciplina de igrejas, Recibiendo disciplina de por iglesias. pregar a verdade. Por predicar la verdad. Minha mãe, Mi madre, no hospital, del hospital, só ia lá visitar fue a visitar, e voltava a pregar nas ruas, predicaba en las nas calles, portas do a la hospital. puerta del hospital. Muitas vezes foi uma luta muito grande, Una igreja. lucha muy grande. O diabo muitas vezes vinha querer Venía a me querer afrontar. afrontarme. Chegava no hospital, Llegaba al hospital, orava pelos doentes, oraba por los os dolientes. doentes tudo era curado. Los dolientes eran E minha curados. mãe todos. continuava no leito. Mi madre continuaba en Aí el lecho. Satanás vinha, tá vendo? El diablo veía, está viendo. Que Deus é esse que você serve? ¿Qué Dios es ese que Aí sirve? tá curando todo mundo Está curando todo el e não mundo. cura sua mãe por quê? No cura a su madre, ¿por qué? Tá vendo, irmãos? Como o diabo era astuto, Como el diablo era astuto, nós expulsava ele em nome de Jesus, que era um propósito era un propósito que Deus já tinha com minha mãe de recolher ela. que yo ya tenía con mi madre. Deus já tinha me recogerla. mostrado, Dios me había mostrado já tinha até mesmo mostrado para ela. y mostrado para ella. Meses antes, Deus já tinha conversado comigo Había conversado o conmigo que Deus ia fazer, que Dios iría a o que hacer, Deus ia me mostrar. que iba a mostrarme. E era para mim falar tudo o que Deus me mostrasse. Era para hablar todo lo que me mostrase. E Deus revelou para homens de Deus e mulheres de Deus também Para hombres de Dios, mujeres que de Deus Dios, ia recolher ela. que iba a recoger ella. Então, meus irmãos, foi difícil, Fue difícil está sendo difícil até hoje, hasta hoy, mas estou aqui lutando. mas aquí estoy luchando. Muitos irmãos que diziam estar do meu lado, Muchos que decían estar de mi nós lado. vamos com você, missionário. Vamos con usted, misionero. Estamos lado a lado. Vamos lado a lado. Todos fugiram, nenhum apareceu. Todos huyeron, ninguno Até apareció. no dia da igreja, no dia da inauguração da El igreja, día de la inauguración de la não iglesia, tinha ninguém lá. no había nadie ahí. Eu falei, e agora, Senhor? Yo dije, y ahora, Falei Señor, com meu pai, hablé con mi padre, e com alguns irmãos que tinham só da operação do som, da rádio. unos hermanos de la operación de la radio. Eu falei, vamos orar. Vamos a orar. Deus vai enviar o povo. Les voy a enviar el pueblo. E ali eu falei, pai, você abre o culto e eu prego. Abre el culto y yo predico. Aleluia. Quando foi vendo a multidão chegando de gente, La multitud llegando de gente. Deus enviando os soldados da igreja primitiva. Soldado de la iglesia E primitiva. hoje está a igreja, começou em Franco da Rocha, onde a irmã Silva foi. En Franco da Rocha, donde fue la E iglesia. hoje está aqui em São Paulo. Hoy está aquí en Sao Paulo. E já estamos indo para o templo maior. Estamos yendo para el templo E a mayor. igreja em 2 anos já Y 2 años ya está em alguns países. en algunos países, E não só no Brasil, mas em outros estados do Brasil. en otros estados de Brasil. Para a honra e glória de Deus. La honra y gloria de Dios. Então, a bênção de Deus muito tremenda. Bendición de Dios muy Então, tremenda. irmãos, peço que os irmãos jejuem por mim. Ayuden por mí, Ore pelo meu pai Valdemar Nunes, pastor Valdemar por mi Nunes, padre, pastor Valdemar qual Nunes, vice-presidente dessa igreja, vicepresidente de esta iglesia, para que Deus capacite ele para que Dios capacite a e él volte y restaurado vuelva restaurado dessa enfermidade de esa enfermedad espiritual espiritual que te feriu. que se hirió. Mas Deus vai Pero Dios va a revivificar verificar pela graça. por la gracia. Está orando, está buscando, Está orando, está buscando, está firme. está firme. No tempo de El Deus, tiempo de Dios estará de volta aqui, estará de vuelta aquí em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Amém? Que Deus abençoe. Quem quer contar um testemunho, um milagre que recebeu? Quiero contar un milagro que recibió. Seja breve, amém, irmã? Paz do Senhor, irmã. Amém, irmãos. Eu Conte a cumprimento bênção, irmã. da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar para a igreja que eu estou feliz de ter conhecido esse ministério. Deus me tirou daquele lugar ali onde eu estava, aleluia, Jesus. Irmãos, qual que eu andava doente, entrava na igreja morrendo, saía morrendo, a mesma coisa. A gente falava, é oração contrária a isso aqui. E Deus me deu esse ministério nas minhas mãos, irmãos.
Irmãos, e ali eu estava assim, um irmão fez a campanha ali no Capão Redondo. Eu estava com enfermidade que eu não poderia comer ovo. Eu gosto muito de ovo, viu, igreja? Com arrozinho fresquinho, feijãozinho, mas eu não podia comer. Se eu comesse, eu passava mal. E Deus usou o irmão que estava fazendo a campanha na segunda-feira, que eu me esqueço o nome dele. E eu recebi a minha cura naquele dia, de noite, depois que terminou o culto. Eu cheguei em casa, igreja, fritei 2 ovos e comi com feijão e arroz. Igreja, igreja, outro também que está fazendo a campanha, não sei se ela não sabe, porque eu conheço pouco esses irmãos. No sábado, não sei se foi no sábado, foi na sexta. Eu estava com um problema na coluna, eu estava ali, não estava aguentando ajoelhar. E aí terminou o culto, é a oração da fé. Jesus, não deixa eu sair desta maneira que eu cheguei, não, Senhor. Irmão, na oração da fé, Deus usou o servo dele, que eu não sei se foi quem estava fazendo a campanha, não sei se foi ele, quem foi lá no Capão. Igreja, na hora eu recebi a minha cura do Senhor. Aleluia. Na hora, irmão, o Senhor, pois é bom receber, tirou aquele enfermidade sobre a minha vida. Igreja do Senhor, igreja, eu peço para a igreja, aleluia, Jesus. Vamos continuar orando, vamos apresentar o missionário, porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Está na pele, não é fácil apresentar os obreiros. Sempre eu peço para o Senhor, Deus me dá força. Eu tenho problema de saúde, mas me dá força para me consagrar a favor desta obra, a favor do teu filho, porque precisa, Senhor. Igreja do Senhor. Não é fácil você servir a Deus num lugar e o esposo em outro. Mas meu esposo é só Jesus para ter misericórdia. Mas um dia Deus vai trazer ele. Igreja, vamos ajudar, irmão. Não desista, não. Eu não desisto da doutrina do Senhor, não. Igreja do Senhor, eu estava com tanta enfermidade desse. Olha, tanta coisa para contar. Irmãos, eu viajei no final do ano. Eu estava começando a ir no ministério. Viajei no final do ano. Igreja, aí eu rádio, igualzinho eu estava ouvindo ele no rádio falando, na pregação, e eu escutando. Aí cheguei lá no Sobralha, o meu esposo andou, que ele negou só Jesus na causa. E eu, não vou, não. De jeito nenhum, pegava o celular e passar onde que estava doendo. Irmãos, eu cheguei aqui em São Paulo, sem nem eu ir em ministério nenhum, só de eu ouvir na oração, só de eu pregando o celular e passando, quando ele estava orando no meu corpo para tirar aquelas dores. Igreja, eu recebi a minha cura, irmãos, aleluia! Que não sei o que, quando a gente viaja muito. Agora eu viajei de novo. Fui lá para Minas, que não tem lá, eu passei o estreito, irmão, porque eu estou acostumado a orar com vocês no celular, irmão. Eu não consigo lá, sinal acaba. Só Jesus, internet. Não... Irmãos, eu ali, a saudade, quando eu vi a voz, eu grudo, oh meu Deus, me ajude, meu esposo. Você vai cair, vou cair nada. Quem está comigo é maior, aleluia. Igreja do Senhor, porque a igreja, quando nós estamos libertos, a igreja. Não adianta você sair de igreja em igreja, não, porque você vai ver coisas que Deus não se agrada. Você vai ficar murmurando e falando, e você perde a bênção. Então, igual Deus estava usando o missionário, ouça em casa, Deus te ouça e Deus te dá a vitória em nome de Jesus. É muita bênção, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu digo a vocês, quem faz os milagres aqui é Jesus. É Jesus que faz o milagre. Jesus que hace el milagro. O mesmo Jesus que usa o missionário, o mesmo Jesus que usa misionero, usa os obreiros, pastores também. Qual é o nome do pastor? Obreiros e pastores também. O pastor de lá, qual é? Josinaldo. Nosso pastor Josinaldo. O pastor Josinaldo. Foi usado pelo Espírito Santo. Usado por Espírito Santo. Usado por Deus. Usado por Deus. Orou pela irmã, foi curada por Jesus. Foi curada por Jesus. Também na sexta-feira, que nosso irmão pastor Diego, né? Estava orando, Jesus curou a irmã. Jesus curou a irmã. E ela ouvindo a oração com o missionário na primeira vez, ouvindo ali pelo celular, colocou o celular ali e o Espírito Santo, Jesus curou ela. Uma bênção tremenda que Jesus é com esse ministério. E os
maiores milagres mayores milagros é Jesus trazendo as almas para cá Jesús trayendo las almas para aquí, e sendo transformadas por Jesus transformadas por Jesús e sendo milagrosamente curada milagrosamente e curadas transformada y transformadas transformado, saindo do mundo do pecado del mundo del pecado e nascendo para Cristo. naciendo para Cristo. Amém, igreja? Meus irmãos amados, minhas irmãs amadas, Hermanas amadas, agora chegou o momento da oração da fé. llegó el momento de la oración de la fe. Nós vamos fazer a oração da fé Vamos a hacer la oración de la fe. em nome de Jesus. En nombre de Jesús. E os irmãos presbíteros vão ungir os irmãos no momento da oração. Hermanos presbíteros van a ungir Eu el momento peço de para la os irmãos oración. ser breve, amém? Ungir ser breve. Unja y sea breve. Que no momento da oração da fé, porque é bíblico isso. Porque es bíblico O eso. que a Bíblia diz? A oração da fé La oración de la fe sarará o doente. sanará al doliente. Se alguém enfermo, Se alguém chamar os enfermo, presbíteros da igreja com som com óleo. y con la unción con Então é aceite. exatamente o que nós vamos fazer como está na Bíblia. Vamos a hacer como está en la A Biblia. oração da fé La oración de la fe. e os presbíteros Presbíteros ungindo ungiendo por posição de mão. por imposición de mano. Amém? Amén. Os irmãos façam fila em nome de Jesus, vamos orando. En nombre de Jesús vamos Depois do orando. término da oração, Después del término de la nós oración, vamos saudar com a paz de Jesus, pedir com a paz de Jesus. com a Amém? paz de Jesus. Fica dois presbíteros aqui, uns dois presbíteros aqui desse lado. dos aquí, dos Vão ungindo para ser breve, em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Todos dando glória, glória, as irmãs desse lado. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Ó Deus poderoso. Ó Deus Criador do céu e da terra. Vai ajudando o presbítero. Quantos presbíteros ungindo? Ajudando os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor. Que chegaram enfermos, que chegaram com problema, Senhor. Aqui na tua santa igreja. Ó Deus tremendo. Ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, confirmai o milagre e a bênção de Jesus na vida, meu Pai, dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Senhor, ó meu Deus, liberta do câncer, liberta da tuberculose, enfermidade nos nervos, enfermidade no coração, enfermidade nos ouvidos. Saia, Satanás, saia em nome de Jesus. Toda enfermidade do inferno, toda obra do diabo, fuera diabo, fuera diabo, fuera diabo, fuera, fuera, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai, Satanás, sai espírito imundo, sai demônio das trevas, demônio da enfermidade, fuera, fuera, demônio da paralisia. Senhor, visita, meu Pai, meus amados irmãos ouvintes também, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, confirmando, meu Deus, a vitória, confirmando, meu Deus, a bênção de Jesus Cristo em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Jesus, eu creio no milagre de Deus, na bênção de Deus, na transformação de Deus, na transformação do Espírito Santo em cada vida, em cada coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, confirma o milagre de Deus na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz, ó Deus, para nossa casa, nos cobrindo, ó Deus, com teu sangue, nos purificando de todo mal. Acampa os anjos ao redor dos irmãos, das irmãs, ó Deus, livrando eles no caminho de casa agora, livrando dos homens sanguinários, dos homens maus, dos acidentes, dos perigos e dos inimigos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Confirma, ó Deus, o milagre, confirma, ó Deus, a vitória, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, ó Deus tremendo, ó Deus poderoso, confirma o milagre e a bênção tremenda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém, amém, Jesus, amém. Quem tem a paz de Jesus, grite bem alto. Ah!
abençoe. Vão com Deus. Quarta-feira, missionário Emerson Nunes de volta aqui. Emerson Nunes de vuelta. Em nome de Jesus. Nombre de Jesús. Na Santa Igreja Primitiva Doutrina Divina. Iglesia Primitiva Doctrina Aqui na Divina. nossa sede. Quarta-feira. Este miércoles. Continue o clamor do jejum El clamor del mundial, ayuno mundial da última hora. de la última hora. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Que Dios bendiga, hermanos E y ouvintes de hermanas. todo o Brasil De todo Brasil. e toda a terra. Toda la tierra. Um abraço com muito carinho. Abrazo con mucho cariño. O seu querido irmão, Querido hermano. missionário Emerson Nunes. Misionero Emerson Nunes. Linha aberta.